86% dos brasileiros que começaram a investir nos últimos 3 anos perderam dinheiro. 86. Não é erro de digitação, é quase 9 em cada 10. E a maioria não sabe explicar por quê. Você sabe onde está seu dinheiro agora? Não o saldo da conta. O dinheiro que você colocou em algum lugar esperando que crescesse. Você consegue explicar o que acontece com ele enquanto você dorme? Tem um cara chamado João. Pode ser você, pode ser seu vizinho, pode ser aquele colega de trabalho que começou a falar de investimentos no almoço. João abriu uma conta numa corretora. Assistiu 3 vídeos no YouTube. Um deles falava de uma ação que ia explodir, que era certeza que os grandes investidores estavam comprando escondido. João colocou R$ 500. Era o dinheiro que ia para o presente de aniversário do filho. Mas ele pensou, em 2 meses isso vira 1.000 e eu compro um presente melhor ainda. 2 meses depois, a ação tinha caído 40%. João abriu o aplicativo e viu o vermelho. Fechou. Abriu de novo 10 minutos depois. O vermelho continuava lá. Ele não sabe o que a empresa faz. Não sabe se ela vende alguma coisa ou só promete vender. Não sabe se deve esperar, se deve vender, se deve colocar mais dinheiro para baixar o preço médio. Uma frase que ele ouviu em algum lugar, mas não sabe bem o que significa. Ele só sabe que o presente do filho agora custa R$ 300. E que ele não vai contar isso para ninguém. A gente conhece esse silêncio, essa vergonha que não se fala, aquela voz que aparece de madrugada. Eu devia ter estudado mais. Todo mundo está ganhando dinheiro, só eu que perco. Talvez investir não seja para gente como eu. Essa sensação de que o mercado financeiro é um clube fechado, com regras que ninguém te explica, com uma linguagem que parece feita para te deixar de fora. E o pior, você tem medo de perguntar. Porque perguntar é admitir que não sabe. E admitir que não sabe, no mundo dos investimentos, parece a mesma coisa que admitir que é burro. Então você fica quieto, coloca dinheiro, torce, perde e fica mais quieto ainda. Warren Buffett tem uma regra, uma só. A regra que ele repete há mais de 60 anos, em todas as entrevistas, em todas as cartas aos acionistas, em todas as reuniões. Nunca invista em um negócio que você não consegue entender. Parece simples, parece óbvio. Parece aquele tipo de conselho que todo mundo concorda e ninguém segue. Mas aqui está o que quase ninguém te conta sobre o próprio Buffett. Ele também não entendia. Warren Buffett, o maior investidor da história, o homem que transformou $100 em mais de 120 bilhões, passou décadas sem entender tecnologia. Ele viu a Amazon nascer e crescer. Não investiu. Viu o Google dominar a internet. Não investiu. Viu a Microsoft se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Não investiu. A Apple, que hoje é a maior posição da carteira dele, ele só comprou em 2016, quando o iPhone já tinha quase 10 anos de mercado, quando até sua avó já sabia o que era um smartphone. O cara que é chamado de gênio ficou de fora das maiores oportunidades do século, atrasado em décadas, e ele não esconde isso. Nas cartas anuais que escreve para os acionistas da Berkshire Hathaway, ele admite: eu não entendia essas empresas. Eu não conseguia prever como elas ganhariam dinheiro daqui a 10 anos. Então, eu fiquei de fora. A imprensa da época não perdoou. Nos anos 90, quando todo mundo estava ficando rico com ações de tecnologia, os jornais diziam que Buffett tinha perdido o toque, que ele era ultrapassado, que o mundo tinha mudado e ele não tinha acompanhado. Ele ignorou. Continuou investindo no que entendia: seguradoras, bancos, Coca-Cola, ferrovias. Coisas que existiam há 100 anos e provavelmente vão existir por mais 100. Aí veio o ano 2000, a bolha da internet estourou.
As empresas que só existiam no papel quebraram. Os gênios que tinham ficado ricos em meses perderam tudo em semanas. E Buffett estava lá, intacto, com o mesmo dinheiro, com a mesma estratégia, sem ter perdido um centavo nas empresas que ele não entendia, porque ele nunca tinha colocado um centavo nelas. Aqui está a diferença que ninguém te explica. Buffett deixou de ganhar. Ele não perdeu. Ele olhou para a Amazon e pensou, não entendo. E não colocou o dinheiro. A Amazon subiu 1000%. Ele não ganhou esses 1000%, mas o dinheiro dele continuou lá. Você olhou para uma ação que não entendia e pensou, todo mundo está comprando, e colocou dinheiro. A ação caiu 40%. Você perdeu 40%. A diferença entre vocês dois não é inteligência. É uma pergunta que ele faz e você não faz. A pergunta é simples. 3 partes. Primeira, como essa empresa ganha dinheiro? Segunda, o que pode fazer ela perder dinheiro? Terceira, por que ela vai continuar existindo daqui a 10 anos? Se você não consegue responder essas 3 perguntas de forma que uma criança de 12 anos entenda, você não entende o investimento. E se você não entende, não é investimento. É aposta. É loteria com nome bonito. É colocar seu dinheiro numa mesa e torcer para o dealer não te quebrar. Buffett lê 500 páginas por dia. Não porque é gênio, porque sabe que entender é a única vantagem que ninguém pode tirar de você. Mas se essa regra é tão simples, se Buffett repete ela há 60 anos, se qualquer pessoa com 2 minutos de atenção consegue entender, por que ninguém te ensinou isso antes? Por que você passou anos ouvindo falar de oportunidade única, de ação que vai explodir, de retorno garantido, e ninguém nunca sentou do seu lado e disse, primeiro, entende, depois investe? A resposta é incômoda, mas você precisa ouvir, porque simplificar não vende. O mercado financeiro brasileiro, as corretoras, os influenciadores, os cursos, os grupos de sinais, toda essa indústria, ela lucra com a sua confusão. Corretora não ganha dinheiro quando você compra uma ação e espera 10 anos. Corretora ganha quando você compra, compra de novo, vende de novo, paga taxa, paga corretagem, paga spread. Influenciador não ganha dinheiro quando você entende e para de precisar dele. Influenciador ganha quando você clica, quando você assiste, quando você acha que precisa do próximo vídeo para descobrir o próximo segredo. Curso de day trade não ganha dinheiro quando você fica rico. Curso de day trade ganha quando você acredita que vai ficar rico e paga a mensalidade. Eles precisam que pareça complicado. Precisam que você olhe para os gráficos, para os números, para os termos em inglês e pense, isso é difícil demais para mim sozinho. Eu preciso de ajuda. O próprio Buffett já disse, e vale repetir, Wall Street é o único lugar do mundo onde pessoas que chegam de Rolls-Royce pedem conselho para pessoas que chegam de metrô. Você conhece o João do começo desse vídeo? Ele entrou num grupo de WhatsApp. Paga R$ 97 por mês. Todo dia, às 9 da manhã, chega uma mensagem. Compra agora. Ação tal. Vai subir. Ele compra. Às vezes sobe, às vezes cai. Ele não sabe por quê. Não sabe quem manda os sinais. Não sabe se a pessoa do outro lado ganha quando ele ganha ou ganha quando ele perde. Não sabe se aquilo é análise de verdade ou se é um cara copiando outro cara que copiou outro cara. Ele só segue. Porque todo mundo no grupo parece estar ganhando. Porque as capturas de tela mostram lucro. Porque questionar dá trabalho. Porque admitir que não entende, de novo, dói. E aí o mês passa, ele faz a conta e percebe que pagou R$ 97 para perder 240. Antes de colocar seu dinheiro em qualquer lugar, em qualquer ação, em qualquer fundo, em qualquer promessa, faz a pergunta que Buffett faz. Uma pergunta só. Eu consigo explicar isso para o meu filho?
Se a resposta for não, seu dinheiro não deveria estar lá. Não importa quanto prometem de retorno, não importa quantas pessoas estão investindo, não importa se o influenciador tem 2 milhões de seguidores e posta foto em Dubai. Se você não entende, você não controla. E se você não controla, você não é o investidor. Você é o produto. A gente também já foi o João. Colocou dinheiro em coisas que não entendia. Seguiu dica quente de grupo de WhatsApp. Achou que estudar era perda de tempo, que era só copiar quem já sabia, que o atalho existia e que os espertos já tinham encontrado. Perdeu. Não muito, mas o suficiente para acordar de madrugada pensando no dinheiro que não voltava mais. O suficiente para aprender uma coisa que Buffett aprendeu décadas atrás. O atalho mais longo que existe é tentar pular o entendimento. Você pode economizar tempo não estudando, mas vai pagar esse tempo de volta com juros quando o investimento que você não entendia fizer o que você não esperava. Mas aqui vai a parte que quase ninguém fala, porque não é sexy, não viraliza, não vende curso. Você não precisa entender o mercado inteiro. Você não precisa saber o que é derivativo, o que é opção, o que é swing trade, o que é Fibonacci, o que é bandas de Bollinger. Você precisa entender uma coisa, uma só. Pode ser tesouro direto, que é emprestar dinheiro para o governo e receber de volta com juros, simples assim. Pode ser fundo imobiliário, que é juntar dinheiro com outras pessoas para comprar prédios e dividir o aluguel. Pode ser a ação de uma empresa, que você usa todo dia, que você conhece, que você consegue explicar para o seu filho o que ela faz e como ela ganha dinheiro. Começa pequeno. Começa com R$50, se for o que tem. Mas começa entendendo. Buffett não ficou rico porque era rápido. Ficou porque era paciente. Não ficou rico porque entendia tudo. Ficou porque só investia no que entendia. A simplicidade, no final das contas, é a maior sofisticação. Amanhã, você vai abrir o celular e vai ver mais uma oportunidade imperdível. Mais um vídeo prometendo que essa ação vai multiplicar por 10. Mais alguém dizendo que você está ficando para trás, que o trem está passando, que quem não entrar agora vai se arrepender para sempre. Nessa hora, lembra do homem mais rico do mundo dos investimentos, o homem que deixou passar Amazon, Google, Microsoft, Apple, que foi chamado de ultrapassado, de lento, de velho. E que ainda assim construiu uma fortuna de mais de 120 bilhões de dólares, porque ele só coloca dinheiro onde entende. A pergunta que fica é uma só. Você vai continuar investindo no que não entende ou vai finalmente parar para entender no que investe?